Foi aprovado pela Câmara o texto base da PEC das Prerrogativas, nome problemático para o que foi comumente chamado de PEC da blindagem. Essa PEC estabelece que deputados e senadores só podem ser criminalmente processados pelo Supremo Tribunal Federal caso as suas casas legislativas assim autorizem, por sua maioria absoluta. Também determina que prisões dos parlamentares só ocorrem em crimes inafiançáveis e em situação de flagrante, mas mesmo assim as casas também poderiam suspender a medida. Esse é o constitucionalmente falando, e nós vamos conversar sobre isso. Constitucionalmente falando, a PEC é inconstitucional. Te explico por quê. Ela significa uma imunidade tácita, inclusive para crimes comuns, ainda que graves. É também um grave desvirtuamento do que nós conhecemos por prerrogativa de função, como hoje é definido. Blindar parlamentares das investigações não é proteger a democracia, é enterrar a justiça e confrontar a Constituição, que define o que é prerrogativa, não impunidade. Se ela cria uma barreira política prévia ao exercício da jurisdição penal sobre crimes, inclusive comuns, como homicídio, estupro e roubo, tudo isso está em jogo e está em jogo colidindo com a Constituição. Te explico como. Lá no artigo 53 temos a definição do que é imunidade parlamentar, restrita a opiniões e votos do parlamentar, assim como as suas palavras. Ou ainda pior, separação dos poderes, no artigo 2º e artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que ao condicionar a atuação do judiciário a uma autorização do legislativo, se cria uma subordinação entre os poderes. Isso é vedado pela cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser alterada de forma alguma. E também confronta direitos e garantias individuais. Quais deles? O acesso à justiça, no artigo 5º, inciso 35, que também é cláusula pétrea. Se um parlamentar não pode ser sequer processado sem licença da casa, a vítima dele fica sem acesso efetivo ao judiciário. Também confronta o juiz natural, do artigo 5º, 53. Se o processo vai deixar de seguir a regra da competência pré-estabelecida para depender de um juízo político, naturalmente há aí um confronto. Também há, na minha visão, uma afronta à igualdade perante a lei do artigo 5º caput, porque está se criando um privilégio não justificado e vedado em matéria de cláusula pétrea igualmente. Estudando a jurisprudência do Supremo, eu pude observar que lá na Ação Penal 937, o foro por prerrogativa limitada a crimes cometidos no exercício e em razão do cargo se limitam. Ou seja, a tendência da Corte é restringir e não ampliar. Também tem uma ADI muito importante, a 5.526 de 2017, onde o Supremo afirma que a autorização legislativa prévia para medidas cautelares são incompatíveis com a Constituição, por uma obviedade, porque viola a separação dos poderes. Se está submetendo o judiciário a uma apreciação do legislativo, há esse afronte e que não é permitido. Então não é só um retrocesso político, é materialmente inconstitucional, porque invade cláusulas pétreas. Blindar parlamentares contra a lei é inaceitável numa democracia constitucional. Processualmente falando, eu aconselharia um parlamentar a entrar com mandado de segurança durante a tramitação. Porque o artigo 5º determina, e também a Lei 2016, determinam que mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo por ato ilegal ou abuso de autoridade pública. Mas no caso de tramitação de PEC, que fere cláusula pétrea, o parlamentar pode impetrar mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, para sustar uma tramitação com um fundamento do controle preventivo de constitucionalidade, dado que a PEC viola essas cláusulas citadas. Portanto, ainda que aprovada, repito, que em 2 turnos e promulgada, sua validade ela é questionável por uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, pelo controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, que certamente vai mostrar que toca nos limites materiais explícitos da Constituição
e não pode ser admitida.